Olá, Flávia, olá a todos. E hoje nós estamos aqui, no consultório de psicologia para conversar com a psicóloga Tainá. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão do autismo. Como os pais podem já notar os primeiros sinais lá desde a primeira infância, desde quando é bebê. Normalmente, a criança é diagnosticada com autismo já com 3, 4 anos, mas os pais, eles podem observar alguns sinais que a criança já dá enquanto é bebê. Isso é possível então, Tainá? Fala pra gente quais são esses sinais. Sim, desde bebezinho já podemos identificar alguns comportamentos do bebê. Quais comportamentos seriam? Quando é bebezinho de colo, pequenininho ali, próximo de 1 aninho de idade, o bebê que pode ser autista, ele não gosta de colo. Ele prefere estar ali deitadinho, dormindo no berço. Ele não quer o colo da mãe, ele não gosta disso, que é o comum entre os bebês, né? Então, ele preferir estar no carrinho ou no berço. Ele preferir estar isolado do que estar no colo da mãe. Pode ser um sintoma. Outra coisa, a questão das brincadeiras do bebê. Brincar com as mãozinhas é normal, né? Agora, o tempo todo estar ali fazendo esse comportamento... Repetitivo às vezes, né? Às vezes pode ser um sintoma. Outra coisa, está brincando com o carrinho, ao invés de brincar com o movimento, de vai e vem, que são os comportamentos normais, digamos assim, das outras crianças, ele vai brincar com o carrinho, ficar girando a rodinha, ele não vai fazer os sons. Também a questão de emitir alguns sons, provavelmente a criança que tem um déficit de linguagem, ele não vai emitir os mesmos sons de um bebê da idade, o comportamento comum de um bebê de ali 8, 9 meses, mas é muito difícil identificar. Geralmente é mais fácil a partir do momento que a criança já brinca, já anda. Aí a gente consegue diagnosticar com mais facilidade. Fala um pouco pra gente como é feito esse diagnóstico e quando os pais que têm essa suspeita devem procurar ajuda profissional. Então, o diagnóstico ele é feito geralmente por um psiquiatra ou um neurologista. Tá? Na verdade, na questão do autista, é o neurologista que faz o diagnóstico, porque tem os testes neurológicos. O autismo ele é uma função neurológica prejudicada. Então, ele pode procurar um profissional da psicologia, que também vai identificar, mas o profissional da psicologia ele não faz esse diagnóstico. Ele pode passar o encaminhamento para o neurologista. Mas, a partir desses profissionais competentes, eles já vão identificar e já passam o encaminhamento já para o profissional especializado nesse assunto. E, na verdade, esse diagnóstico também, o Tainá, vai variar, e o tratamento de acordo com o tipo de autismo, Antes, o autismo era tratado de uma forma muito generalizada. Hoje em dia, não funciona assim, É tratado de acordo com o grau, Sim, hoje nós temos os graus de autismo, leve, médio e o autismo severo. Então, nós podemos identificar, através do diagnóstico e da psicoterapia, qual o grau de autismo dessa criança, E como trabalhar com ela também, porque apesar de ela terem os campos prejudicados parecidos, que é a linguagem, a questão da relação interpessoal, algumas crianças que têm dificuldade com toque, apesar de elas terem esses campos parecidos, prejudicados nas 3 áreas, elas têm tratamentos diferentes, porque cada um se comporta de uma forma específica. Então, não é um tratamento geral. São formas específicas de tratar esse transtorno. Então, os pais podem ajudar na adaptação, na autonomia da criança, implantando sistemas dentro de casa, aprendendo a lidar com aquela criança, como funciona o mundo deles, porque o mundo deles é totalmente diferente do nosso. Então, se adaptar nisso é o ideal.
O pai vai se adaptar ao mundo da criança e conforme ele consegue essa adaptação, ele também ajuda a criança a se adaptar ao mundo das outras pessoas, né? Porque cada um tem o seu jeitinho de lidar com as coisas e para eles é um sofrimento fazer as coisas diferente.